Boa noite, amigos. Invocamos as bênçãos de Jesus para todos nós. O título Árdua Ascensão nós retiramos de uma obra muito bela, que merece um estudo, que está aqui nas minhas mãos, Árdua Ascensão, do médium Divaldo Pereira Franco, do espírito que na última encarnação foi conhecido por Vitor Hugo. Essa aqui é a capa que eu tenho da primeira edição mais antiga, onde aparece Vitor Hugo na foto, quando ele era conhecido na França, no século XIX. Foi um dos maiores escritores da língua francesa e da humanidade, da literatura mundial, com certeza. Escreveu as obras Quando Encarnado, Os Miseráveis, Os Trabalhadores do Mar e Notre Dame de Paris, da onde nós conhecemos aquela história do Corcunda de Notre Dame. Então é alguém que na sua vida tinha um entendimento de espiritualidade muito profundo. E quando desencarnou, um pouco mais adiante, começou já do mundo espiritual a mandar romances, contos para nós, através de alguns médiuns, Zilda Gama, entre outros, especialmente Divaldo Pereira Franco, ultimamente. E esta obra foi lançada em 1985, quando completou os 100 anos do desencarne de Vitor Hugo. Conhecendo um pouco do autor, ele vai nos dizer, logo no início, de que este romance, essa história que ele conta, é uma história real, plena de experiências felizes e desditosas, ocorridas no processo de evolução de um grupo de espíritos comprometidos com o passado. E na fase prefácio, que foi psicografada por Chico Xavier, do espírito Bezerra de Menezes, Bezerra diz assim para nós: o sacrifício pessoal é o preço do acesso aos caminhos da grande luz. Dadas as informações iniciais, nós vamos ver que esta obra conta uma história que se passa no início do século XX, no interior do Brasil, não é especificada a cidade, da família patriarca de Jesus. Uma família muito humilde, numa cidade muito pequena, de muitas carências materiais, e desenrola a história, que a gente não vai contá-la toda, da dificuldade dessa família patriarca de Jesus, cuja mãe falece muito cedo, e os filhos sofrem, uma quantidade grande de filhos, sofre bastante durante um processo da infância. Mas vamos retomar somente na história, onde ele aborda de maneira mais específica de uma dessas filhas, de nome Augusta. Era uma filha que desde pequena tinha muitas debilidades físicas, muitos problemas emocionais, uma filha com muita dificuldade. Uma jovem perturbada, que em torno dos 20 anos teve uma crise, um surto muito sério, onde ela entrou num processo de demência fora da realidade, e naquele momento ela foi diagnosticada, então, pelos médicos da época, com esquizofrenia. A família com muita dificuldade, porque era muito pobre, e com muita dor no coração, mas conseguiram levá-la até a capital do estado para ser internada no manicômio, como era o processo naquele momento. Ela ficou algum tempo nesse manicômio, teve algumas melhoras, inclusive com eletrochoques que eram recebidos naquele momento. E, depois de um certo período, ela teve a oportunidade de voltar para a sua casa. Algum tempo, a família se manteve na sua vida rotineira, mas um problema muito sério, um grave desequilíbrio com o seu pai, numa briga muito forte que teve com ela, porque ela é uma moça que não podia trabalhar, não podia ajudar. Então ele teve uma briga muito séria com ela. Ela teve novamente um surto muito grave e entrou num processo novamente
de fora da realidade, de sair da realidade que estava. Na realidade, a partir de então, começou a se desenhar um novo diagnóstico para Augusta. Na realidade, ela tinha um processo obsessivo, porque naquele momento o espírito obsessor se manifestou e deu nome e deu a sua história. Esse espírito deu nome a si mesmo de Leclerc. Leclerc era um espírito muito revoltado, com muito desejo de vingança. E ele estava obsediando a jovem Augusta, porque, no seu dizer, ela havia o traído numa outra encarnação, de uma forma muito suja, muito triste. E ele não havia conseguido, de forma nenhuma, havia pensado em perdão, queria somente a vingança. Ele contou que ambas viveram na Revolução Francesa, no século XVIII, a partir de 1789, e tiveram uma história bastante triste. Ele, conta Leclerc, que apaixonara-se por uma jovem chamada Jeanne-Marie, que hoje, no século XX, era Augusta. A encarnação anterior, ela Jeanne-Marie. Ela era uma jovem aia da rainha Maria Antonieta. E nós sabemos da Revolução Francesa contra o rei, contra o reinado, onde todos os nobres que estavam cercando aquela corte francesa eram considerados traidores e eram assassinados, levados à guilhotina. E Jeanne-Marie, conhecendo a tendência de Leclerc, que era um revolucionário francês, se aproveitou da sua paixão e procurou, através desse envolvimento, escapar da guilhotina, como todos os outros, a maioria dos outros entraram. E ela conseguiu, sob a proteção de Leclerc, fugir da guilhotina, não ser assassinada. Mas ela tinha um outro companheiro chamado Bertin. E, mais adiante um pouco, no intrincar da história, ela e Bertin conseguiram, de certa forma, levar Leclerc a ser conhecido pela própria Revolução como um traidor. E os dois, acomunados, levaram Leclerc a ser guilhotinado. Então Leclerc, em espírito agora obsessor de Augusta, antes de Jeanne-Marie, justificava a sua obsessão. Eu fui profundamente traído por alguém que eu salvei e amei. E hoje eu desejo a vingança. Essa história começou a tomar forma. E aquela família tão humilde, não conhecendo, imagine no interior de do Brasil, a início do século XX, o senhor falava muito em espiritismo, mas dois irmãos, uma irmã mais velha e um irmão mais jovem, ouviram falar de um juiz da cidade que conhecia essa história de conversar com os mortos. E foram lá contar a história a este juiz e seus amigos, sua esposa e mais alguns amigos, que eram espíritas e tinham um pequeno grupo de estudos, de trabalhos, de mediunidade naquela cidade. E eles se propuseram a auxiliar, através desse trabalho, desse estudo, a esta jovem, porque eles contaram a história e eles identificaram facilmente um processo obsessivo. O irmão de Augusta, que era um jovem chamado Armindo, apresentou então também uma mediunidade bastante acurada. E foi também trabalhado junto com Armindo o processo de desobsessão desta irmã dele. Então Armindo, começando a conhecer um pouco mais da doutrina espírita, junto a outro médium chamado Guilherme, fizeram trabalhos mediúnicos para poder desiliar essa trama que estava acontecendo no mundo espiritual envolvendo aos encarnados. Surge então o mentor de Armindo, um grande espírito benfeitor, que também vai auxiliar nesse processo. A história não era só isso. Não era a primeira vez
que esses espíritos, que esses personagens encarnados se encontravam. E através de um processo de estudo com o próprio espírito obsessor e com o auxílio do mentor, voltaram então ao século XVI, também na França, na conhecida noite de São Bartolomeu, que foi um momento muito triste da humanidade. E para quem talvez não conheçam, vamos contar um pouquinho do que foi a noite de São Bartolomeu. Havia a divisão na Europa, especialmente entre católicos e protestantes, chamados huguenotes também. E a pretexto de um casamento entre um nobre francês católico com uma outra nobre de outra região protestante, foram convidados os protestantes da região para virem a Paris para comemorarem esse casamento entre os noivos católicos e protestantes. Mas, na realidade, a rainha Catarina, católica, ela tinha outra intenção. Ela queria atrair os protestantes para que eles fossem assassinados. E, efetivamente, a noite de São Bartolomeu é conhecida como uma das maiores tragédias, onde mais de 25 mil pessoas, protestantes, huguenotes, foram assassinadas. Então, essa história, eles também estavam envolvidos. Como nós conhecemos como Leclerc, naquele momento, século XVI, ele era François. Também jovem, apaixonou-se por Germaine, o nome dessa jovem, que nós conhecemos hoje como Augusta, e também era Jean-Marie. Veja o intrincamento de toda a história. Este Leclerc, naquele momento François, apaixonou-se por Germaine. Só que Germaine era casada e tinha 2 filhos. Casada com o senhor Saint-Cyran. E era uma família bem constituída. Só que Leclerc, cego de paixão, e não conseguindo atrair a sua amada, na loucura do amor não correspondido, naqueles momentos torturosos da história da humanidade, consegue, de certa forma, ludibriar, porque ele fazia parte da nobreza naquele momento, e denunciou o marido da sua amada, Germaine, como huguenote, para ele ser assassinado. E neste crime bárbaro, os 2 filhos também foram assassinados. A pretexto de proteção, ele trouxe Germaine para junto de si e manteve-a em cárcere privado. Ela, no afã da loucura, no momento de desespero, conseguiu, depois de um certo período, sob o domínio deste jovem, se atirar de uma janela e se suicidar. Vemos aqui os papéis se invertendo. Os 3 personagens principais da nossa história estão se encontrando, no mínimo, 3 vezes ao longo dessa história. Século XVI, século XVIII e agora século XX. Por que esses encontros? Para os necessários reajustes. Lembremos século XVI. Germaine, casada com Saint-Cyran, viu a família destruída por François. Germaine foi Jean-Marie, que novamente no século XVIII era companheira de Bertin. E naquele momento houve o processo inverso. Eles traíram Leclerc para ser assassinado. Século XX, início do século XX, novamente os personagens se reúnem pela bondade de Deus para reparar em seus equívocos. Germaine e Jean-Marie era Augusta, que mais adiante, ao longo da história, nós vamos ver a futura mãe. De quem? Do próprio Leclerc, seu obsessor nesse momento. Que um trabalho intrincado para ele deixar da obsessão e reencarnar como filho de Augusto. E quem era o pai? Guilherme, aquele médium que aparece na história.
Então nós vemos aqui, ao longo de mais de 400 anos, a vida nos mostrando reencontros e desencontros, de equívocos, de reajustes, para nós aprendermos apenas duas coisas: o valor do perdão e do amor ao próximo. A árdua ascensão que nos conta o livro. A ascensão é árdua porque as nossas quedas são brutais. Porque os nossos corações ainda são muito duros. Somente entendemos a vida, poderemos entender a vida à luz da doutrina espírita, da reencarnação, da lei de causa e efeito, para nós entendermos as circunstâncias que nos apresentam no dia de hoje. Por que as dificuldades que eu passo com a minha esposa, com o meu filho, com o trabalho, aparentemente eu não me sinto responsável por isso, porque eu não fiz nada para que isso acontecesse nesta encarnação. Quando nós nos damos conta disso, nós começamos a mudar a nossa forma de ver a vida. Quem é a vítima? Quem é o algoz? Se nós pegarmos uma parte da história, dizemos a vítima é essa e o algoz é esse. Se vamos mais para trás, mudam-se os papéis. E nós estamos nessa história também. Talvez hoje estejamos sofrendo injustiças, escárnio, violências. Mas e no passado, não fomos nós quem fizemos isso? Qual é a necessidade disso? Qual é o aprendizado que tivemos que ter nesta encarnação e temos que ter nesta encarnação? Se nós analisarmos todos os nossos equívocos, e essa história, a gente recomenda a leitura, é muito boa, porque nos faz remeter à nossa própria vida. Todos os nossos equívocos estão baseados, têm suas raízes no nosso egoísmo, no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso interesse pessoal, em primeiro lugar, na falta de domínio dos nossos desejos. Leclerc queria algo e não mediu esforços. Nem a própria Jean-Marie. Então as histórias vão nos mostrando de que quando a gente não aprende a dominar nossos desejos, o nosso interesse pessoal está em primeiro lugar, o nosso caminho está quase que fadado para o equívoco. Porque o orgulho e o egoísmo está muito forte ainda dentro de nós. Enquanto não conseguirmos trabalhar isso dentro de nós, nós vamos ainda ter quedas e árduas ascensões. O processo de educação do espírito é urgente e necessário. Não podemos mais adiar esse processo de autoconhecimento e de educação das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Quando Jesus nos fala da mansidão, da pacificação, da tolerância, da indulgência e do perdão, Ele não dá uma receita teológica ou religiosa. Ele nos dá um caminho de vida. O caminho reto da felicidade é por essa. Nos mostrou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é dizer eu aceito Jesus, mas é a gente fazer o que Ele nos disse que era para nós fazermos. Não precisamos ser anjos para conseguir essas situações na nossa vida. Com certeza vamos ainda brigar com as nossas tendências inferiores. Mas o grande esforço de nos melhorar, esse efetivamente é o processo. Não vai ser nessa encarnação que vamos ser mansos profundamente. Mas os primeiros passos eu posso dar a partir de agora. Vitor Hugo nos diz, numa frase belíssima, que o ódio é o amor que enlouqueceu de mágoas. O que era Leclerc em relação a Augusto agora como obsessor? Amava, mas a mágoa faz enlouquecer este amor, porque o amor que ele queria era para a sua satisfação. O verdadeiro amor que Jesus nos diz é para satisfazer o outro. Sair do nosso mundo íntimo, interior, somente para mim,
e procurar ver qual é a necessidade do outro. O verdadeiro amor no casamento, nas relações, não é aquele que eu vou casar para ser feliz, mas eu vou casar para fazer o outro feliz. Porque eu fazendo o outro feliz, se eu amo efetivamente, eu estou feliz. Então falta-nos a compreensão do que é o amor. Porque onde impera o amor, na acepção profunda da palavra, o ódio e a dor cessam. Praticamente somem, porque o amor é soberano a tudo isso. Agora, onde impera o egoísmo, ainda haverá necessidades de testemunhos árduos, de aprendizados através do sofrimento. Aquela frase que se ouve, ou é pela dor ou pelo amor, é a escolha nossa, porque poderia ser só pelo amor. Não precisaria ser a dor, o sofrimento nos impulsionando para caminhos corretos. Mas nós escolhemos ainda por causa do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Diz Victor Hugo que a família, é na família que se desenrolam os maiores reajustes e resgates do passado. É dentro da família, do seio familiar. E numa página que eu vou fazer a leitura, porque ela está muito rica, a gente falar perde alguns detalhes. Um mentor espiritual diz, através da palavra, da escrita de Victor Hugo, a família consanguínea é uma experiência evolutiva na qual os sentimentos de amor se apuram, a responsabilidade se agiganta nos deveres que mantemos em relação à vida, ao próximo e a nós mesmos. A tolerância e a compreensão se dilatam em exercícios que alcançarão a comunidade inteira. Então a gente começa dentro do lar a aprender positivamente o que temos que fazer fora do lar. Não podemos só nos preocupar com o nosso lar, mas continua Victor Hugo, o mentor através de Victor Hugo. O lar, por isso mesmo, é a escola oficina de crescimento espiritual, onde se reúnem os espíritos vinculados entre si pelos valores éticos ou pelos débitos contraídos, fruindo ensejo de melhor aprimoramento, como de reabilitação nas engrenagens da convivência diária. Não há, por esta razão, malogro, mesmo nas reencarnações mal conduzidas, porquanto ficarão as experiências que impedirão futuros delitos. Então, mesmo naquelas encarnações que a gente vê assim, puxa, mas fulano não progrediu nada, ainda assim há progresso. Ainda assim há uma experiência que daqui a pouco aquilo vai servir, vai ser útil. Isso é importante nós prestarmos atenção. Quando a gente pega uma criança no colo, a gente vê uma criança, é um ser belíssimo que está voltando à carne, a gente começa a perguntar, quais são os seus projetos? O que será que ele veio fazer aqui? Qual é a sua missão nessa retomada, nessa vinda novamente para o plano terreno? E quando a gente tem o nosso filho no colo, ainda pequenininho, a gente tem que perguntar, o que nós temos que aprender juntos? O quanto eu tenho que te ensinar de amor, porque eu vim como pai, o meu papel é de educador. Temos que mostrar Jesus para as nossas crianças, porque os compromissos delas são tão grandes como os nossos, mas nosso papel naquele momento é muito maior. Mostrar qual é o caminho para a sua própria felicidade, porque é nosso filho. Não sei os meus compromissos com ele no passado, e é bom não sabermos, porque se soubéssemos as nossas histórias que nem conta aqui, talvez nós entraríamos em loucura profunda, e não saberíamos perdoar aquele nosso filho, e ele não saberia nos perdoar. Mas nós apresentarmos Jesus é fundamental. E para apresentar Jesus, nós temos que conhecer Jesus também. Não Jesus dos altares e do crucifixo, mas o Jesus vivo, da mensagem viva que ele traz para nós. Então esta obra não conta só a história desses três personagens, ela enriquece muito mais todos os personagens envolvidos, inclusive do médium Armindo,
um médium muito querido de todos nós, contando a história um pouco desse médium para nós. Vale a pena a leitura, porque alguns desses personagens, nós vamos chegar no fim da história, conseguiram resgatar seus débitos, construíram uma nova caminhada. Outros não. Outros não souberam aproveitar da reencarnação, dos pais amorosos, do companheiro querido, e se desvirtuaram ainda no caminho. Mas como diz o mentor, o aprendizado novamente fica. Porque o endurecimento do coração, em algum momento ele vai amolecer, ele vai se tornar permeável ao amor. Quando nós começamos a enxergar o outro já, não como inimigo, não como adversário, mas como um irmão encaminhado com tanta dificuldade como nós também temos. Porque a evolução é para todos nós. O convite deste livro é que nós façamos uma revisão interna. Quais os sentimentos que dominam ainda o meu ser? Ainda sentimento de raiva, de revolta, de ira, de egoísmo? O que eu estou fazendo da minha vida, da minha forma de viver? Estou pensando só em mim e naqueles meus que nos cercam, ou já estou ampliando um pouco mais o meu campo de interesse? Porque esse é o nosso caminho. O caminho da nossa felicidade, inevitavelmente, vai passar pelo perdão. Porque todos nós, sem exceção aqui encarnados, temos débitos no passado, com outros, próximos ou distantes. E nós também temos mágoas em relação a outros. Às vezes até sem estar numa percepção tão clara, tão consciente. Mas é importante nós analisarmos interiormente como estamos, como está a nossa vida mental. Porque o perdão é o salvo-conduto que nos auxiliará na evolução e na construção da nossa felicidade. Sem esta ferramenta que Jesus nos bota na toda a sua essência, a profundidade do perdão, que primeiramente começa com um esquecimento, com um desculpar, para mais profundamente nós efetivamente perdoarmos ao nosso irmão, que é uma caminhada. A gente não transforma de um ódio para o perdão de uma hora para outra, mas a gente começa construindo, às vezes entendendo que o outro está perturbado, o outro está doente, e eu não quero ficar que nem ele. Então começa por esse processo, até nós entendermos o que é o perdão na essência da mensagem cristã. Na página 114, nos diz aqui Vitor Hugo: todavia, somente nos acontecerá o que merecemos. Isso é algo que não podemos jamais esquecer. O que nos acontece é porque aquilo é merecimento, tanto para o bem, como para as coisas negativas também. Seja às vezes como uma expiação, seja às vezes como uma prova, mas sempre o que nos acontece é porque nós merecemos. Ou melhor dizendo, continua aqui, o que possa contribuir para a nossa ascensão, se soubermos retirar os proveitos benéficos. Aí que está toda a diferença. Quem de nós aqui não sofre no planeta Terra? Todos nós sofremos. Não há exceção à regra para nenhum de nós. Agora, a maneira que eu sofro, a lição que eu tiro do sofrimento é todo o diferencial. Se aquilo foi muito doloroso, seja o que for, mas eu aprendi a crescer, aprendi a perdoar, aprendi a amar o outro, a lição foi aprendida. Não há necessidade de repeteco. Agora, se eu sofri e continuo me queixando de Deus, da vida, do outro, e não aprendi nada com isso, a lição vai ter que voltar de novo. Porque o aprendizado não é revolta, não é blasfêmia, não é brigar com a vida, mas é contribuir com a vida. Na página 68, nos diz assim: somos alunos matriculados nos diversos cursos do nosso planeta. Não há uma só série aqui, nós estamos em cada um numa série diferente, de acordo com a nossa necessidade.
Quem desperdiça a oportunidade reencarna para conquistar, para reconquistar. Quem desperdiça a oportunidade tem que reencarnar naquela mesma situação, muitas vezes, para reconquistar o que perdeu. E quem perturba a ordem geral vai expulso para um planeta inferior, onde valorizará o que perdeu, lutando com afinco até conseguir a readmissão na Terra, que desrespeitou. Vejam só, ninguém é esquecido por Deus, mas se eu não posso já habitar uma escola, porque eu vou pichar as paredes, e aquela escola não permite isso, eu vou ter que ir para uma escola muito inferior, às vezes sem o teto e sem a parede. Então não há castigo, é porque eu não soube valorizar a escola que está bem montada para mim. Se a gente não faz isso com a Terra, nós vamos para uma escola ainda inferior no aspecto material, evolutivo. Para nós lá nos esforçarmos e podermos voltar para aquela escola que está bem montadinha, que tem computador, que tem parede, que tem luz, que é o planeta Terra. Quando prejudicamos o nosso próprio, renascemos para reparar, o que não dá direito à vítima de cobrar a dívida. Quando nós estamos reparando, mesmo aquele que nós quer, o que nós estamos devendo, ele não tem o direito da cobrança. Porque as leis sábias têm estabelecido nos seus códigos todos os itens de recuperação, não necessitando de interferências pessoais, normalmente perniciosas, que complicariam a situação do outro. O que quer dizer isso? A gente gosta muito de julgar o outro. Não, fulano fez isso no passado, agora eu vou cobrar a conta, eu vou espizinhar ainda mais. Não se preocupem. A justiça divina é sábia, perfeita. Não precisamos aumentar a dor de sofrimento daquele outro que equivocou-se. Porque ele vai ter que arcar com as consequências dos seus atos. E se eu me sintonizar nesse sentido de que é vingança, não é mais justiça, é vingança, eu estou sintonizando a mesma faixa vibratória. Então, se a gente começa a entender desta forma, vamos entender que Jesus ensinou o perdão, o amor, o perdão e a caridade para com os inimigos como a melhor técnica de liquidação dos débitos. Quem não gosta de pagar sua conta no banco, pegou emprestado, está devendo, mas eu quero pagar tudo uma vez que eu não quero ficar devendo. É o perdão, o amor e a caridade. Com o banco divino. Não com o banco dos homens. Mas com o banco divino, esta é a forma de nós quitarmos nossos débitos. Então, por mais mal que eu tenha feito na encarnação anterior, ou até nessa encarnação mesmo, mas eu me dei o estalo, eu me dei conta que não é esse o caminho, apague o mal com o bem. Apague o ódio com o amor. O desejo de vingança com o estender a mão. Esta é a forma pacífica, tranquila, de nós galgarmos pontos, passos, para conquistarmos a nossa paz interior, a nossa paz de consciência. Ivone do Amaral Pereira, outra grandíssima médium, que quem conhece a história de Ivone sabe do grande esforço que ela teve durante a encarnação para ser uma médium, com Kardec, com Jesus, nos diz num livro chamado A Luz do Consolador, de que a codificação realizada por Allan Kardec é a moral superior do Cristo, ativando a reeducação das possibilidades humanas para a aceitação do divino convite. Se nós estamos conhecendo a doutrina espírita, estamos tendo uma palestra, um grupo de estudo, lendo obras espíritas, este é o processo que Deus nos coloca para reativar esse convite feito pelo Cristo, para nós assumirmos as rédeas da nossa vida, para nós aceitarmos esse convite do Cristo de a transformação profunda. A gente não vai transformar o mundo com guerras, levantando armas, bandeiras, com ódios. Isso nunca transformou o mundo e nunca vai transformar. A verdadeira revolução é a revolução espiritual. É a revolução no íntimo do seu ser. E nós aqui estamos num grupo grande, bastante razoável de pessoas. Se nós assumirmos esse propósito a partir desse instante, e muitos já assumiram com certeza,
nós temos condições de transformar a nossa casa, dali a pouco a nossa quadra, o nosso bairro, porque o poder do amor é muito mais forte daquele poder que se atribui às armas e à violência e ao ódio. Que Jesus nos ampare nesses propósitos nobres, porque nós já aceitamos novamente o convite dele. Por isso que estamos aqui, estamos acompanhando pela televisão, mas temos que botar mãos à obra. Não podemos esmorecer, não podemos desistir, porque a caminhada começou, mas a gente pode parar dali à frente. Não desistamos. Vale a pena, porque o que nós vamos receber de paz, de felicidade, de benefícios espirituais, sem pedir, a gente não tem a dimensão disso. Jesus nos ampare. Uma boa noite a todos nós.